Atos 2:42, vamos ler. Só voltando no 40, o Anilton, por favor. O Anilton está lá? Nós temos que voltar. Tudo na paz? Com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foi a pergunta que o pessoal fez para Pedro. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós falamos o que era essa doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo seguinte. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, se você quiser viver uma vida de milagres e quiser ver as manifestações extraordinárias de Deus na sua vida, faça uma coisa. Vai de trás para frente aí, ó. Adquira temor. Ore. Parte o pão. Entre na comunhão. Pegue os ensinos e persevere neles. Aí você vai viver uma vida de milagres em todas as áreas, físicas, espirituais, familiares, financeiras. Aí você vai realmente desfrutar daquilo que Deus ele tem para nós. O que ele tinha para a igreja, que fez exatamente conforme o que eles aprenderam, essa igreja viveu. A diferença nossa para esse povo lá do passado é que eles levavam mais as coisas de Deus a sério do que nós levamos. Infelizmente, nós precisamos falar sobre isso. Não deveríamos. Mas, às vezes, hoje, essas características aí na igreja, elas estão cada vez mais escassas. Quando eu falo igreja, nós estamos falando de pessoas, não é de instituição, não. Nós estamos falando de cristãos, né? De gente crente em Deus. E isso são situações que, às vezes, nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas para a gente poder, porque se eles viveram naquele tempo, eles que receberam os ensinamentos, as orientações, e semana passada eu falei, por exemplo, que a comunhão não é só você estar junto, é você estar envolvido. Tem gente, por exemplo, tem marido que está casado com a mulher no papel, mas não está envolvido com ela, às vezes está envolvido com a amante. Assim, tem pessoas que estão na igreja, mas não está envolvido com as coisas de Deus, está envolvido com o mundo. Está envolvido com a pilantragem, safadezas, né? Vai por aí afora, imoralidade, prostituição, mentira, engano. Aí a pessoa está se envolvendo com o que ela não deveria envolver. Está envolvido com os fofoqueiros, está envolvido com os arruaceiros, está envolvido com o povo da divisão e da contenda e da disputa, ao invés de se envolver. Tem um versículo, por exemplo, bem interessante. Eu estou tentando me lembrar dele aqui. Há muitos anos eu li esse versículo, que Paulo falou com Timóteo. E eu estou querendo lembrar dele aqui para me te mostrar sobre isso. Ao que eu lembrar, eu te falo que eu vou lembrar, que Deus é sempre bom e faz a gente lembrar de tudo que a gente já leu e que Ele falou com a gente. E se eu não lembrar, a semana que vem eu trago para você. Aí semana que vem eu tenho certeza que eu lembro. Vou olhar as minhas anotações e vou procurar, porque um dia eu falei sobre esse assunto e às vezes o que ocorre? Se você não se envolver com pessoas que são de Deus,
você vai se envolver. Teve um filho de Davi, por exemplo, que ele se envolveu com um primo dele, que era um sujeito da pior espécie. E o que o primo de Davi ajudou, o que o primo do Aminon, ele ajudou ele fazer? Ajudou ele violentar a própria irmã. Duro, né? Às vezes tem gente envolvendo com quem não deveria envolver. E aquilo que você se envolve, Paulo diz, por exemplo, na igreja de Corinto, que com quem ele não se ajunteis com a prostituta. Quando você se ajunta com a prostituta, você se torna um só espírito com ela. Então, se você se ajuntar com mentiroso, você vai passar a ser mentiroso e você não era. Quantos pais às vezes dizem assim, pastor, não sei onde é que meu filho aprendeu essas coisas. Olha, ele aprendeu com que ele se misturou, com que ele se envolveu. Porque quando estava envolvido com você, ele não fazia essas coisas. Se ele está fazendo agora, é porque envolveu com quem não deveria envolver. Então tem que ter cuidado. Mas vamos falar do assunto de hoje, senão a gente não vai ter tempo. O que eles faziam? Eles se reuniam para partir o pão. Abra a tua Bíblia, por exemplo, lá no capítulo 20 de Atos, versículo de número 7. Esse nós não vamos no 6 não, tá, Nilton? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos, para quê? Para quê? Para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Você lembra que um sujeito morreu aí? E foi preciso um milagre para poder trazer de volta a vida? Pois é. Eles se reuniam, não era apenas para comer, como às vezes tem pessoas que elas fazem aquelas reuniões em casas apenas para comer uma pizza, comer uma baguncinha, comer alguma coisa para amolar os dentes ao invés de aquentar o coração. Então, Paulo até demorou um pouco com o ensinamento, aquilo que ele estava falando com eles, e esse camarada dormiu e caiu e quebrou o pescoço. Né? Então, o pão na realidade, a gente pega, por exemplo, o pãozinho da Santa Ceia, que é um memorial, e falamos assim, este é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a palavra que você ouviu, irmão. Porque o pão que desceu do céu e dá vida para o homem não é o pão da Santa Ceia. O pão que desceu do céu é a palavra que Deus enviou. Por isso que você vai ver Jesus pegar, por exemplo, lá em João 6, ele vai falar muito sobre essa questão da ceia, que a gente frisa muito o pão. A gente frisa o pão físico, não é, ele é o pão espiritual. Ele diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus não está falando da carne física dele. E ele está falando da palavra. E essa palavra, por exemplo, que você e eu recebemos, o que nós devemos fazer com ela? Deixa eu falar uma coisa com você. Tem um monte de crente que fica pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta, para que você pede a Deus palavras se você não compartilha com ninguém? É só para encher você, empanturrar você? Você não vai servir para ninguém o que você está recebendo de Deus? Tem um versículo, por exemplo, acho que é Neemias 8, 9, é 9, 8, uma coisa assim, eu não me lembro bem, mas o povo, né, tinha reconstruído os muros, eles estavam felizes, fizeram uma festa, mas teve pessoas que não foram. O que eles fizeram? Eles mandaram pegar daquilo, do pão, do vinho, pegar das delícias, das coisas gostosas e levar para aqueles que não compareceram à festa, compartilhar com eles.
Quer ver? Você lembra que Ana ia com Elcana, que oferecia sacrifícios até dobrados em favor dela, mas Ana voltava sem filho toda vez para sua casa, porque ela chorava e não? Ela chorava e não? O dia que ela parou de chorar e comeu, ela voltou com o filho. Não, ela não voltou nem com o filho na barriga, não, ela voltou com o ventre aberto. Por quê? Porque aquele pão lá, ele era simbólico, ele era alegórico. Então, comer dele era cumprir o que Deus havia mandado. Né? Cumprir, não é nem o 8:9, é o 8:12, que diz aí, o povo foi a comer e a beber, e enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, eles compartilhavam aquilo que você aprendeu de Deus, que você aprendeu com Jesus, mesmo sendo pouco, tem gente que não sabe nada, compartilha. Você sabe, às vezes, quando eu encontro pastores, que eu tenho oportunidade de conversar com eles, sabe o que eu pergunto para eles? Sabe o que eu pergunto? O que Deus tem dado para você na sua igreja? Porque eu quero para mim também. Só que às vezes, o que a gente faz? Deus nos dá uma palavra, e toda vez que Deus te der uma palavra e você não compartilhar ela, Deus não vai te dar mais não. Ele vai parar de falar com você. Por quê? Porque você é egoísta. O que você busca e o que você quer é só para você. Você não se importa com os outros. Às vezes a oração do egoísta é essa: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Eu só quero receber de Deus o que Deus tem para mim. E muitas vezes você pode ver que na sua Bíblia, lá no capítulo 7 do segundo livro dos Reis, Samaria estava cercada. Uma fome terrível, povo morrendo, de tal ponto que as pessoas chegaram a comer carne humana. O negócio estava brabo. E aí, tinha uns leprosos lá na porta. E eles pegaram e disseram assim: se nós entrarmos, nós vamos morrer. Se nós formos no acampamento do Sírio, nós vamos morrer. Então, estava assim: se eu ficar aqui, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Mas eles disseram assim: nós vamos lá no acampamento do Sírio, porque se eles nos deixarem viver, apenas nós viveremos. Então, a nossa solução não está dentro, porque dentro está a miséria, está a fome, não tem pão. Mas lá no acampamento do Sírio, eles têm a comida, têm o pão, nós vamos lá. Só que eles não estavam compartilhando e não estavam deixando passar a comida. Então, eles vão até o acampamento dos sírios e chega lá, Deus faz os sírios fugirem, porque eles acharam que Israel havia alugado os exércitos de outras nações para ir contra eles. Eles então fogem. E aí o que acontece? Eles entram nas tendas, comem, bebem, eles saqueiam, pega ouro, pega prata, e depois eles concluíram e disseram assim: nós precisamos voltar na cidade e contar para os outros, porque se a gente não for, alguma coisa ruim vai nos acontecer. Olha que coisa interessante, os caras eram leprosos, estavam morrendo. Eles falaram: se nós não formos lá, isso é benção demais para a vida da gente, cara, a gente ia morrer. Agora, Deus foi tão bom para nós, e Deus nos fez isso aqui. Se nós não formos lá e anunciarmos àqueles que estão famintos, que estão morrendo de necessidades, e aqui tem comida para todo mundo,
Se nós não formos lá, algum mal nos sobrevirá. Agora vamos dar uma parada. Por que será que o navio que Jonas estava teve problema? Deus tinha mandado Jonas e a Nínive compartilhar o que Deus tinha dado para ele, certo? Mas ele quis ir? Ele foi para outro lugar. E quando ele foi para outro lugar, Deus não achou ele? Será que Deus não pôs você no navio aí, irmão? Por quê? Porque você não quer compartilhar o que Deus tem te dado. Às vezes você está num vento. Que é uma coisa interessante. Deixa eu voltar um pouco aqui em Ana. Eu preciso voltar um pouquinho em Ana. Posso voltar um pouco lá em Ana? Posso? Ok. Então deixa eu voltar um pouco nela. Olha que interessante. Quando Ana, ela vai até o templo, ela não foi falar com o sacerdote, ela foi falar com quem? Com Deus. E ela conversa com Deus e o sacerdote chega lá e diz assim, você já está bêbado uma hora dessa? O cara ainda foi criticar ela. Ela falou, não, eu tenho falado da amargura da minha alma até agora. Estou derramando a minha alma aqui. Ela estava cheia de frustração, de decepção, chateação. Mas aí a Bíblia diz assim, e votou Ana um voto ao Senhor. Você já prestou atenção no voto que Ana fez? Sim ou não? Tem certeza? Vamos embora ler lá. Vamos ver se você prestou atenção mesmo. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Uau, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Por um acaso você pode decidir a vida de seu filho? O que seu filho vai ser e o que seu filho vai fazer quando ele crescer? Você pode fazer isso? Você pode desejar coisas boas para os seus filhos, mas você não pode fazer isso. Quando seus filhos crescem, ele não vai querer ser o que você quer. Certo? Mas olha o voto dela aí. Olha o que ela fala para Deus. Se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer, se o Senhor me der um filho homem, eu vou me dedicar, eu vou ensinar, eu vou treinar ele, eu vou orar por ele, para ele ser alguém que o Senhor precisa. Interessante é que ela não está querendo filho só para ela. Engraçado como a gente quer as coisas só para nós, né? Ah, por que Deus respondeu a oração dela? Porque ela vai compartilhar primeiro esse filho com Deus e Deus vai compartilhar esse filho com os outros. Diz até, por exemplo, alguns estudiosos das Escrituras que ela pediu para Deus. Deixa eu ver quem são os dois caras. Deixa eu ver, para mim não falar errado. Ela pediu para Deus uma mescla de Moisés com Elias. Eu quero que o meu filho seja assim, que nem Moisés e que nem Elias. Ele tem, acho que foi Elias mesmo. Moisés eu tenho certeza. Para que Deus, ela ia treinar para ser alguém que servisse para Deus. Então Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz que realizasse o que era certo em Israel. Por que Deus atendeu a oração dela, irmão? Deu para você perceber por que às vezes Deus não atende a minha oração? Porque a minha oração é só venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, fica fora. Que eu não tenho a intenção de compartilhar o que Deus está me dando. Porque quando ela
Ela disse: o Senhor me dá, eu te devolvo. E eu vou trabalhar para ele ser isso daqui. Eu vou cuidar dele, eu vou orar por ele, eu vou ensinar ele. Por que Ana todo ano ia lá e levava uma túnica nova para o Samuel? Ele ia crescendo, ela ia fazendo outra túnica e cobrindo ele. Por quê? Ela se comprometeu a cuidar do que Deus deu para ela. Sabe por que Deus não dá muita coisa para a gente? Ele não vai cuidar. Ele te dá mulher, você não cuida, te dá marido, você não cuida, te dá filho, você não cuida, para que ele vai te dar? Te dá igreja, te dá gente, você não cuida. Vamos pular, vamos mudar esse assunto, não está bom não, né? A gente pede, né? Você pede uma casa, você não cuida da casa, deixa caindo, amigo, que trouxe tudo sujo, lascado, você não reforma, não cuida. Ele te dá um carro, tu não cuida do carro, nem lavar, você lava. Para que Deus vai dar? Ainda bota lá assim: foi Deus que me deu. Ele ainda vai passar vergonha com essas coisas. Ele te dá um carro, você nem sequer chama o vizinho, alguém que não tem como vir, não, eu te levo, vamos para a igreja. Alguém precisou, entra aí que eu te levo no hospital. Precisou, eu te dou uma carona, você vai no mercado, eu também estou indo, vamos embora, eu te levo. Nós somos o pessoal mais egoísta que tem, irmão. Nós não gostamos de compartilhar nem nas redes sociais, que o pastor te manda uma live e diz assim: compartilha, não compartilha. Ai. Manda para os seus contatos, não mando. Vou mandar para ninguém. Nós não compartilhamos orientações, ensinamentos que Deus nos deu. Quando a gente tem oportunidade, por exemplo, sempre foi assim. Desde 1994, quando eu comecei a pregar, quando eu conheço pastores mais inteligentes e mais capacitados que eu sento para ouvi-los. Ainda faço perguntas. Pastor, o que o senhor pregou na sua igreja? Eu gostaria de aprender. Se o senhor puder compartilhar, compartilha conosco o que Deus tem te dado. Por quê? E a mesma coisa, eu não vou ficar compartilhando com quem não vai dar valor ao que eu estou compartilhando com você, principalmente se é algo tão santo e tão puro quanto a palavra de Deus. Então, por isso, às vezes, você pode ver que eles só compartilharam com aqueles que recebiam de bom grado. Às vezes, você compartilha a palavra de Deus para quem não está nem aí com ela. E quem escuta, você não fala. Quem quer aprender, quem quer saber, quem quer viver, às vezes você não compartilha. Então, eles compartilhavam, né? Não era só pegar o pão aqui, vamos comer junto, vem cá, irmão. Não, eles aproveitavam a comida para compartilhar o pão que descia do céu. Por que Paulo estava lá pregando, o cara cai e quebra o pescoço, mas ele vai lá e... Pelo menos o sujeito estava cansado, mas estava lá querendo ouvir. Por que Paulo foi lá orar por ele? Podia ter deixado morto, tinha morrido. Se fosse um cara desleixado que não estava nem aí com nada, eu tenho certeza que Paulo não ia colocar a mão nele para trazer de volta, não. Por um acaso, ele talvez estava cansado, dias sem dormir ali, né? Vacilou, caiu, quebrou o pescoço. Paulo vai lá e ora no sujeito, levanta ele, porque ele estava esforçando para poder estar lá. Esticou um pouco a mensagem, só para você saber que as pregações de Paulo não é culto da América, que é 8 minutos de palavra, não. Não, os caras demoravam. Quando a gente demora no culto, para quê? Falação toda a vida? Pois é, eu não sei como é que esse povo quer ir para o céu, vocês não querem nem saber como é que vai para lá. Mas, paciência, né, irmão? A gente tem que compartilhar. O pessoal no passado fazia isso, né? Você pode ver, por exemplo, em Lucas 24, Jesus está indo no caminho de Emaús. E ele foi. E os caras, ele ia passar direto, os caras chamaram ele: não, venha conosco, tal, não vai não, dorme aqui, já está tarde. E como eles fizeram questão que Jesus fosse, Jesus foi com eles para dentro da casa.
E Jesus disse assim: ó, nécios e tardios de coração, para saber tudo o que diz as Escrituras, o que falou Moisés, o que diz os profetas. E Jesus começa a falar tudo que os profetas falou, que Moisés falou. Jesus está compartilhando com eles o quê? O pão do céu. Agora, quando Jesus pegou o pão físico e foi comer com eles, eles falaram: você é homem. Por quê? Porque às vezes a gente demora a enxergar, né? E a gente demora a entender. Como às vezes a gente pega o pão da ceia e a gente pensa que ele é o corpo de Cristo. A gente pensa que ele é uma transubstanciação. Não, você pode até internacionalizar o que Deus está falando, mas é aquela palavra que você está ouvindo. Quando Jesus pegou o pão e levantou, ele disse assim: isto é o meu corpo, eu estou me entregando, eu estou dando. Mas a gente entende isso pelo modo natural, físico. A gente não entende isso pelo Espírito, porque Deus é Espírito e as coisas de Deus é no Espírito. Mas a gente entende mais pelo natural. Então eles só foram entender. Eles não entenderam quando Jesus está compartilhando do que falou Moisés, do que falou os profetas. Eles não entenderam que era, eles não reconheceram que era Jesus. Aí quando eles foram comer, que Jesus pegou o pão e falou: cara, quem pegava o pão dessa forma, dessa maneira, era só ele que pegava. E quem fazia essa brahá, você sabe o que é brahá? O pastor Tony sabe o que é brahá, pergunta para ele. Quando ele pegou, levantou, e aí os caras, os olhos deles, abriu, Jesus desapareceu. O que Jesus estava fazendo com eles ali? Compartilhando. Mostrando para nós que o que Deus te dá e o que você sabe sobre Deus, você deve compartilhar com os outros. Quer ver? Gálatas 6:9. Não é isso não. 6:6. 6:5, Anilton. Aí. Não, Anilton. 6:6. Você está bem? Amém. O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha só. A gente pensa aqui... O que é instruído na palavra, reparta. Se você compartilhou a instrução que você recebeu com alguém e aquilo te trouxe benefícios, Paulo está dizendo, então pega do que você tem, que você recebeu de um pão, de um alimento espiritual, pega do pão material que você está e compartilha. Você recebeu algo, mas é com quem te instruiu. Não é para qualquer um. Às vezes as pessoas elas são abençoadas e é compartilhado com elas palavras que as transformam. Aí elas pegam e compartilham elas repartem com qualquer um. Não é com qualquer um não, filho. É com quem te orientou. É quem te deu orientação. Por que aquelas mulheres lá de Lucas 8, elas não entregavam para os escribas, fariseus e os sacerdotes? Por que elas entregavam para Jesus? Porque elas aprenderam as coisas de Deus, foi com ele. Não foi com os mestres da lei. Elas aprenderam com quem instruiu elas, e quem instruiu elas foi Jesus. Então, por que elas investiram no ministério de Jesus? Pense nisso.